Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360. Eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Direito Internacional Aplicado. É o momento no qual o canal 360 produz um conteúdo mais dedicado, não exclusivamente, mas fundamentalmente dedicado aos estudiosos do direito, sejam os estudantes ainda na faculdade, sejam os advogados, os magistrados. E hoje eu quero comentar um tema bastante frequente na prática, as pessoas me perguntam, e é um tema que está entre o direito internacional privado e o direito processual internacional, que diz respeito a como se faz a prova, né, em juízo, como se faz a prova para o juiz brasileiro dos fatos que ocorreram em país estrangeiro e que hoje estão sendo examinados pelo juiz brasileiro, e também não só a prova dos fatos, mas também dos atos jurídicos que ocorreram, que foram praticados em país estrangeiro, e também das declarações de vontade constituídas em país estrangeiro. Então, eu já estou aqui para examinar o tema da prova dos fatos, dos atos e das declarações produzidos num país estrangeiro. No Brasil, eu já estou aqui com a lei, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Sempre aí na hora de dizer lei de introdução às normas do direito brasileiro, a Maristela do passado quer dizer a LIC, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje, vocês sabem, se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Às vezes, as pessoas me perguntam, sobretudo os estudantes, o que eu fico segurando? Hoje eu estou com o meu livro de textos, olha lá, livro de textos de Direito Internacional Privado. Aqui estão os textos que eu utilizo, não só na minha vida prática, lá no meu escritório na Nelson Williams, mas também que eu levo para a sala de aula quando eu vou dar aula, para não precisar levar o Código de Processo Civil, o Código de Bustamante, a Lei de Introdução, a Constituição Federal, outros tratados e convenções importantes. Eu levo tudo nesse texto, nesse livro. Então, nesse livro eu tenho os textos principais para a prática do direito processual internacional e facilita bastante. Olha, eu estou com o livro de textos da editora Atlas, hoje Grupo GEM. Ora, eu estou com o meu livro de doutrina. Ora, esse é mais importante. É o curso de Direito Internacional Privado da professora Maristela. Aqui estão mais de 30 anos de ensino do direito internacional privado e de prática, né, como advogada no direito internacional privado, também publicado pelo Grupo GEM, antiga editora Atlas. Já está na 6ª edição, estamos indo para a 7ª, e muitas vezes eu recorro a ele aqui nos nossos vídeos. Mas, enfim, vamos ao livro de textos, vamos à lei de introdução às normas do direito brasileiro, e eu quero hoje tratar do artigo 13. Diz o artigo 13 da lei de introdução: a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se. Vou repetir a primeira parte do artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, a prova dos fatos, rege-se pela lei que nele vigorar, que vigorar no país estrangeiro onde o fato ocorreu. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se a prova. Vírgula, segunda parte. Não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconhece. Bom, vamos examinar o artigo 13. Emerge da análise do artigo 13 dois princípios fundamentais para o juiz que julga, para o juiz brasileiro e para nós, advogados. Primeiro, eu já disse aqui que o juiz brasileiro segue o direito processual brasileiro. O processo, o procedimento e o processo são lex fori. Isso significa dizer, decorrem do direito que o juiz já conhece
do direito do juiz que julga, do direito do foro onde a questão está sendo examinada pelo juiz. Então, é territorial o processo, é lex fori. Contudo, o juiz brasileiro pode buscar o direito material estrangeiro para aplicar no caso concreto, para resolver o problema subjacente. Agora eu estou trazendo para vocês a questão da prova. Ora, a prova, ela é feita de acordo com o país onde o fato aconteceu, onde o ato jurídico foi praticado, onde a declaração de vontade foi realizada, de acordo com aquele direito. Então, a prova vai sair do lugar do fato, do lugar do ato, do lugar da declaração. Mas o juiz brasileiro, os tribunais brasileiros não vão admitir uma prova que venha de lá, produzida pelo meio de prova daquele direito de onde o fato aconteceu, se ela não for conhecida pelo juiz brasileiro. Agora, aqui eu quero tocar em dois aspectos. Primeiro, vejam que há uma colaboração entre o princípio da territorialidade, o processo em si, o processo per se, e o meio de prova. O meio, só a prova, né, de que o fato aconteceu, de que o ato jurídico foi produzido e que ele é existente, válido e eficaz, de que a declaração de vontade foi lá produzida e lá ela é existente, válida e eficaz. Então, há uma relação entre a territorialidade do processo civil, que é lex fori, que é lex fori, ou seja, lei do foro, lei do juiz que julga, e aquele meio de prova, aquele pinça, que é lex loci actum, lex loci factum, lex loci actio, da ação, da declaração de vontade. Então, é só a prova que o juiz pinça. O meio de prova. A prova, aquela que nos diz que o fato ocorreu, que o ato foi praticado, que ele é existente, válido e eficaz, e que a declaração de vontade também aconteceu e ela é existente, válida e eficaz. Então, há uma relação aí fraterna, permanente, entre a lei do processo territorial do juiz e o meio de prova que ele busca, lex loci, no lugar onde o ato, o fato e a declaração foram praticadas. Só não vai reconhecer o juiz brasileiro, diz o legislador, aquela prova desconhecida pelo direito processual. Aqui nós vamos tomar um cuidado, é o segundo aspecto que eu quero trazer. Entende-se aí a jurisprudência, quando eu estou dizendo, é um conjunto de decisões, um conjunto de julgados no mesmo sentido. Então, a jurisprudência reconhece que o juiz brasileiro e as cortes brasileiras só podem recusar um meio de prova de um fato, de um ato ou de uma declaração, quando esse meio de prova for repudiado pelo direito processual brasileiro. Porque o fato dele não ser conhecido pelo juiz brasileiro, o fato de aquele meio de prova não ser conhecido pelo direito processual brasileiro, não significa que ele viola a ordem pública brasileira. Então, há que se fazer uma distinção entre a prova que o direito processual brasileiro não conhece, quer dizer, nunca pensou sobre ela, e aquela prova que viola a ordem pública brasileira. É essa que viola a ordem pública brasileira que o juiz, ou seja, os tribunais brasileiros não aceitam. Se a prova que vier de lá, da maneira como ela foi produzida no lugar do ato, no lugar do fato, no lugar da declaração, ainda que desconhecida do direito processual brasileiro, ela não violar a ordem pública brasileira, ela é admitida também. Tá certo? Claro que você pode provar o ato, o fato, a declaração por qualquer outro meio de prova. Mas o que eu estou dizendo aqui, o correto, o que o juiz, as cortes brasileiras vão querer, é a prova de que o fato aconteceu no país estrangeiro. Pelo meio de prova, né, pelo instrumento probante naquele país de que o fato lá se deu. Pelo meio probante
de que o ato jurídico lá foi praticado, pelo meio probante de que a declaração lá foi produzida. Bom, quando eu digo para vocês, desde que não ofenda a ordem pública, eu abro um leque enorme de reflexão, porque não há no direito brasileiro, não há no direito posto, não há nenhuma regra no Código Civil, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, ou na Constituição Federal, ou no Código de Processo Penal, no Código Penal, em algum outro momento da ordem jurídica brasileira, no qual o legislador tenha definido ordem pública. Ordem pública é um conceito de foro íntimo do intérprete, de foro íntimo do julgador. Claro que nós estudamos direito no Brasil, quem estuda direito no Ceará, quem estuda direito no Acre, quem estuda direito no Rio Grande do Sul, quem estuda direito no Mato Grosso, quem estuda direito em São Paulo, é o mesmo direito que nós estudamos, são os mesmos códigos, as mesmas leis, os mesmos princípios, os mesmos preceitos, são os mesmos. Contudo, quando nós os introjetamos, quando nós os conhecemos e colocamos para dentro do nosso interior, essas leis, esses artigos das leis, esses princípios, esses preceitos, esses códigos, se contaminam aqui com uma série de outros elementos de ordem psíquica, de ordem religiosa, de ordem social, cultural, antropológica. E quando nós os exteriorizamos, ou seja, quando nós os aplicamos na prática, as leis, os artigos, os regulamentos, seja aplicamos como juízes, como magistrados ou como advogados, pleiteamos a sua aplicação, ele vem para fora contaminado por esses vários outros elementos. Então, o direito que nós estudamos é o mesmo, mas a maneira como nós aplicamos esse direito diverge de região para região, de cidade para cidade, né? Imaginemos um país desse tamanho. Então, o entendimento que nós temos da lei no Rio Grande do Sul, as cortes do Rio Grande do Sul, não são... o entendimento não é o mesmo, a interpretação pode não ser as mesmas que chegam os julgadores das cortes do Piauí, das cortes de Mato Grosso do Sul, porque a lei é a mesma, mas a interpretação diverge. Por isso esse conceito de ordem pública é sempre tão delicado, e é sempre nas aulas de direito internacional privado, é um dos momentos mais difíceis, tratar de ensinar para os estudantes os limites, os contornos que a ordem pública oferece, e esses contornos, eu digo, é uma tela, é uma rede, a ordem pública, que filtra o que vai entrar de direito estrangeiro, o que vai entrar de ato praticado no exterior, o que vai entrar de declaração de vontade ou de ato praticado. Existe uma tela, e essa tela é a ordem pública, e ela depende do foro íntimo do julgador. O que eu vou trazer para não deixar assim tão difícil o entendimento, eu vou voltar ao tema da ordem pública mais para frente, mas para não deixar tão assim, puxa, não entendi, me dá um exemplo, eu trago sempre dois exemplos clássicos que eu retiro da jurisprudência, ou seja, que eu vou buscar nos julgados importantes, sobretudo nos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Um deles é um caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, ainda quando era da competência do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento de sentenças estrangeiras, chegou ao Supremo Tribunal Federal um caso que envolvia uma abertura de sucessão no Brasil, e essa abertura de sucessão no Brasil, ela se referia a um italiano, né? Havia falecido no Brasil um homem de nacionalidade italiana, mas que já estava domiciliado no Brasil há muitos anos. Tinha aqui filhos, tinha herdeiros, tinha bens. Assim como tinha também na Itália herdeiros e tinha também lá patrimônio. Então, aberta a sucessão, perante o juiz brasileiro,
essa questão vai chegar até o Supremo Tribunal Federal, por isso eu recorri a esse caso buscando lá na nossa mais alta corte, mas ele começa aqui em primeiro grau. Então, o juiz de primeiro grau recebe um pedido de abertura da sucessão de estrangeiro. Ora, ele é competente, juiz brasileiro. Abre a sucessão e o cônjuge sobrevivente junta um testamento para dar cumprimento, claro, e esse testamento tratava-se de um testamento público feito na Itália, quando eles lá estavam domiciliados, quando o casal lá estava domiciliado, e lá, então, o marido optou em fazer um testamento público, que na Itália, o direito italiano exige a presença de apenas uma testemunha. Vindos para o Brasil, fixando aqui domicílio, passa um tempo, morre esse marido, a esposa, então, abre a sucessão e junta o testamento público. E o juiz brasileiro se dá conta que sim, que se trata de um testamento público, portanto, uma declaração de vontade feita na Itália, e por ser um testamento público com a presença de uma testemunha. Ele pede a prova de que esse testamento existe, é válido e eficaz. Existe porque ele já tem. Então, o que o juiz precisa é saber se ele é válido e se ele é eficaz lá no país onde ele foi feito. Vem de lá a prova dizendo que sim, o testamento público na Itália, foi feito esse testamento corretamente, todos os requisitos desse ato jurídico foram observados, a presença de uma testemunha estava ali e, portanto, lá na Itália, o testamento era válido e eficaz. Então, ele deverá ser válido e eficaz, em princípio, no Brasil, a menos que viole a ordem pública. E aí o juiz brasileiro se pergunta, mas o testamento público, e na época que ele examinou, estava em vigor o Código Civil de 1916 e 16, que exigia para um testamento público a presença de 5 testemunhas. E o juiz, então, diz, bom, mas será que eu posso considerar esse testamento e dar a ele execução na presença de uma única testemunha? Aí o advogado da inventariante disse, sim, excelência, porque lá na Itália, este é o meio de... Eu provei que o testamento é existente, válido e eficaz, com a presença de uma única testemunha. Mas o juiz disse, mas no Brasil são 5. Será que o fato de faltarem 4 testemunhas é violador da ordem pública brasileira e, portanto, o juiz não vai dar execução? Bom, essa foi uma questão que chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo se pergunta, o fato de faltarem 4 testemunhas do direito brasileiro exigir mais de uma testemunha, exigir 5, é violador da ordem pública? Quando examinando esse caso, um dos ministros trouxe um caso anterior, no qual havia chegado ao Supremo Tribunal Federal uma situação semelhante, porém, originário da Alemanha. Um casal de marido e mulher alemães, domiciliados na Alemanha, resolvem fazer um testamento. E ao fazer esse testamento, ao escolher a forma testamentária alemã, na Alemanha, optam pelo testamento conjuntivo, nucupativo, aquele testamento de mão conjunta dos romanos, e que está no Código Civil alemão. Aquele testamento no qual, aquele instrumento jurídico no qual 2 pessoas, geralmente marido e mulher, pai e filho, mas 2 pessoas, no mesmo ato, declaram a sua última vontade. É o testamento conjuntivo nucupativo. E lá eles fazem esse testamento, portanto, existente, válido e eficaz, passa um tempo, vem para o Brasil, fixam aqui domicílio, um deles morre e o sobrevivente abre a sucessão no Brasil, o juiz brasileiro é competente, independentemente da nacionalidade e local dos bens, o juiz brasileiro abre a sucessão e encontra um testamento conjuntivo nucupativo. Aí o juiz diz, bom, a prova da inventariante de que o testamento existe, é válido e eficaz, e a prova, feita na Alemanha, dá conta desses 3 requisitos. Contudo, essa prova de que o testamento existe, é válido e eficaz no Brasil, vai de encontro a uma regra expressa do Código Civil brasileiro, desde o tempo de Bevilacqua e até o presente momento, de que ficam proibidos no Brasil, aí é uma regra expressa no Código Civil de 16 de Bevilacqua, um dia eu posso contar por que Bevilacqua fez isso, botou essa regra expressa no livro da sucessão, no qual
o Código Civil brasileiro diz: ficam proibidos os testamentos conjuntivos, nucupativos. E se não bastasse, o Bevilacqua ainda vai dizer mais adiante: testamento é ato personalíssimo. Então, o juiz brasileiro tem diante dele um testamento provado pelo direito estrangeiro, pelo meio de prova do direito estrangeiro, de um ato jurídico que no Brasil é proibido. Então, ele diz: esse viola a ordem pública. Viola a ordem. E isso vai até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, então, examina os dois casos juntos. Vejam que o ministro que traz o testamento conjuntivo diz: a corte, nós temos que ter presente que são duas situações diferentes. Na primeira, nós temos um testamento conjuntivo nucupativo, expressamente vedado pela ordem pública brasileira. Não estão permitidos os testamentos conjuntivos nucupativos. Testamento é ato personalíssimo. No segundo caso, falta apenas um requisito formal, que é a presença de mais 4 testemunhas. A decisão da Corte, do Supremo, vai no sentido de que o testamento público feito na Itália com apenas uma testemunha, e assim provado pelaquele meio de prova italiano, ele não viola a ordem pública brasileira, porque faltou apenas um requisito de forma, uma formalidade. Uma testemunha já deu caráter de publicidade àquele testamento do falecido. Mas o outro conjuntivo, não. Eu trouxe esse exemplo, mas não quer dizer que nós temos que pensar assim, né? Se você em casa pensa: bom, mas eu daria também validade e executoriedade ao testamento feito na Alemanha, porque lá ele é permitido. Se nós começarmos a proibir no Brasil a execução de declarações de vontade, o reconhecimento de atos praticados no interior, porque ele é diferente da nossa ordem pública, ora, nós estaríamos maculando o princípio da continuidade da personalidade jurídica das pessoas. Quando elas passam de uma fronteira para outra, elas não carregam direitos adquiridos. Então, o que você pensou em casa, você pensou aí, continue pensando, porque nós não somos replicantes da lei, nem replicantes da jurisprudência. Vejam que agora a competência para examinar essas questões é do STJ. E o STJ tem sido muito condescendente no que diz respeito ao tema da ordem pública. Eu vou voltar sobre isso em vídeo específico. Hoje você entendeu essa questão da prova, dos atos, dos fatos e das declarações? Artigo 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ficou um vídeo longo, mas não pude me furtar de trazer o exemplo do testamento conjuntivo e do testamento público. Bom, obrigada pela companhia. Persistindo dúvidas, é só me procurar.